Olá, gente, beleza? Eu sou o Fogaça aqui do Curso Saber e agora a gente vai ver a parte de regra de 3 composta. Diferentemente da regra de 3 simples, onde a gente analisava apenas 2 grandezas, na regra de 3 composta nós vamos analisar 3 ou mais, tá? Mas não se preocupem, é tranquilo, suave, se você seguir aquelas dicas que a gente vai passar para vocês, não tem como errar, tá? Calma, tranquilidade, uma boa leitura do enunciado, não vai ter erro. Bom, eu vou passar para vocês agora uma receita que, se você for seguir, você vai acertar a regra de 3 composta. Presta atenção na receita, que aí não vai ter erro, beleza? Então, quando a gente for fazer uma regra de 3 composta, a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos lá, o que a gente faz primeiro? Primeiro, você vai montar um quadro. Quadro, tabela, como você quiser chamar, tá? Você vai montar a estrutura das grandezas com os valores ali, beleza? Então, segunda coisa que você vai fazer é isolar a grandeza que tem o X. Você vai isolar a grandeza que tem X. Não te preocupa, não está entendendo? Eu vou fazer um exemplo aqui, aplicando cada passo desses e você vai entender. Fica de boa. O importante é você ter bem claro essa receita que eu estou passando para vocês aqui, tá? Terceiro passo. Verificar as proporções. Como assim verificar as proporções? Ver quem é diretamente proporcional e quem é inversamente proporcional. Uma coisa que é muito importante aqui, você sempre vai verificar as proporções com a grandeza que tem o X, com a grandeza com aquela que você quer descobrir o valor, tá? É aquela grandeza que você não sabe, é sempre ela que manda, tá? Então, verificar as proporções com quem tem o X. Já já vocês vão entender, tá? Vai ficar show de bola. Por último e quarto, simplificar volta, não é simplificar, não. Primeiro é montar as relações, aí sim, simplificar e resolver. Beleza? Então, tem que seguir esses passos aqui. Seguiu esses passos aqui, não vai ter erro, tá? Então, ó, monta o quadro, isola a grandeza que tem o X, verifica as proporções com quem tem o X e monta as relações, simplifica, resolve. Vamos fazer um exemplo? Para ficar bem claro isso aqui? Vou ler um exemplo para vocês aí. Vamos lá. Para construir 10 casas, 20 operários precisam de 12 dias de trabalho. Quantos dias de trabalho 12 operários precisarão para construir 13 casas? Notem que nós temos mais de 2 grandezas que nós temos relacionados aí. Bom, vamos montar o primeiro passo. O nosso primeiro passo é montar o quadro. Qual que seria o quadro? Das grandezas. Então, quais são as grandezas? Casas. Que mais? Operários. Que mais? Dias. A ordem em que você vai montar esse quadro não faz diferença. Você pode botar primeiro casas, depois dias, depois operários, primeiro dias, depois casas, depois operários. Tanto faz, tá? A ordem aqui, não, nesse momento, não altera nada a resolução do problema. Aí você lê de novo, ó. Para construir 10 casas, então casas, embaixo de casas vai 10. 20 operários, então embaixo de operários vai 20. Precisam de 12 dias, então embaixo de dias vai 12. Quantos dias, e aí a pergunta, ó, quantos dias? Então esse é o valor da nossa pergunta, ó. Ali é o que ele está procurando. Então dias
X. Quantos dias 12 operários precisarão para construir 13 casas? Beleza? Então, quantos dias 12 operários precisarão para construir 13 casas? Tá? Então, essa é uma questão trivial de prova, tá? Bem comum, na verdade. Não tem nenhuma grande dificuldade. Mas, se você não conhece o processo para resolução de regra de 3 composta, já se enrola. Bom, vamos lá. Vamos revisar os nossos passos. Primeiro passo, montar o quadro. Tá aqui. Segundo passo, isolar a grandeza que tem o X. Quem que tem o X aqui, meus queridos? Quem que tem o X? Não é a grandeza dias? Então, lá em dias nós temos o X. Então, você vai isolar. Como que você vai isolar isso aqui? Você vai colocar assim, ó. 12 sobre X, não mexe na ordem dela, igual. E essa igualdade aqui é que vai isolar ela do restante das frações, beleza? Então, tá aqui, ó. Isolar a grandeza que tem o X, tá isolado pela igualdade. Agora, você vai verificar as proporções com quem tem o X. Cuidado, é sempre com quem tem o X. Bom, eu vou colocar uma flechinha aqui em dias. Essa flechinha, ela pode ser para cima ou para baixo. Você que escolhe. Você que vai definir. Você que, como você quiser. Tá? Então, a primeira flechinha, tanto faz para onde. Eu gosto para cima. Sou um cara otimista. Então, vamos botar a primeira flechinha para cima, beleza? Bom, agora eu vou analisar. Gente, sempre 2 a 2, tá? Então, primeiro eu vou analisar operários e dias. Então, eu vou esquecer casas aqui, ó. Só vou analisar operários e dias, beleza? Esquece casas. Então, vai lá. Se eu tiver mais operários trabalhando, eu vou fazer em mais dias ou em menos dias o mesmo serviço? Bom, se eu tiver mais operários trabalhando, eu vou terminar o serviço em menos dias. Portanto, são grandezas inversamente proporcionais. Sendo grandezas inversamente proporcionais, as flechinhas têm que ter lados contrários, lados opostos. Então, se eu botei a primeira flechinha para cima, a segunda flechinha aqui de operários tem que ser para baixo, porque são grandezas inversamente proporcionais. Gente, cuidado, tem muito aluno que acha que o sentido das flechinhas tem a ver com os valores que estão na tabela. Tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. O que você tem que cuidar é o seguinte: se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, as flechinhas são para o mesmo lado. Sendo inversamente proporcionais, as flechinhas são para lados contrários. É isso que você tem que cuidar. Só isso. Beleza? Então segue o barquinho. Já analisei operários. Agora eu vou analisar casas. Então agora eu vou esquecer operários e vou analisar somente casas e dias. Notaram que eu sempre relaciono operários e dias porque dias tem o X. Depois casas e dias porque dias tem o X. A relação de direta e inversamente proporcional tem que ser sempre com quem tem a variável X. Sempre. Não tem sentido eu analisar casas e operários, porque eu já tenho os valores de todos. Eu tenho que analisar sempre operários e dias, porque dias tem o X, casas e dias, porque dias tem o X. Beleza? Cuidado com isso. Então agora vai lá. Se eu quiser construir mais casas, eu vou precisar de mais dias de trabalho ou menos dias de trabalho? Para eu construir mais casas, eu preciso de mais tempo, então mais dias de trabalho, tá? Então, casas e dias são grandezas diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, então as flechinhas têm que ser para o mesmo lado, beleza? Notem que eu nem fiz menção aos valores, só analisei se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais, beleza? Então, olha só, montei o quadro, isolei a grandeza que tem o X, está aqui isolado. Verifiquei as proporções com quem tem o X. Então, ó, estão aqui, diretas e inversamente proporcionais. Beleza? Agora vem o último passo: montar as relações, simplificar e resolver. Então, agora, veja bem. Casas
e dias são diretamente proporcionais. Então, eu vou preservar as casas aqui, ó. 10 sobre 13 vezes. Operários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou ter que inverter. Mas como o dias eu já tinha separado aqui, então eu vou inverter os operários. Vai ficar 12 sobre 20. Notem aqui, ó, tá 20 sobre 12. Como ele é inversamente proporcional, eu inverto ele na hora de trazer para a fração aqui. Fechou? Entendeu? Qualquer coisa, volta o vídeo e assiste de novo, tá? Então tá, ó, montado, bonitinho, show de bola. Agora é só resolver. Gente, na regra de 3 composta tem uma coisa que facilita muito a nossa vida. O que que é? A simplificação. Eu posso simplificar, por exemplo, o numerador de uma fração com o denominador da outra fração. Isso faz com que a gente ganhe velocidade na hora de resolver o problema, ganhe segurança na hora de resolver o problema. Sempre que possível, simplifique. Sempre que possível, simplifique. Não perde a oportunidade de simplificar as frações, tá? Então aqui, ó, 10 e 20, eu vou simplificar por 10. Então, olha só, 10 por 10 dá 1, 20 por 10 dá 2. Então, eu posso só cortar os zeros ali, beleza? Então, ficou bonitinho. 1 vezes 12, 12. Vou repetir aqui, ó. 12 sobre x igual 1 vezes 12, 12. 2 vezes 13, 26. Beleza? Olha que lindo! Eu tenho uma igualdade de frações, onde o numerador das duas frações são iguais. Eu tenho uma igualdade de frações, onde a parte de cima da fração é igual. Obrigatoriamente, para eu manter essa igualdade aqui, a parte de baixo também tem que ser igual. Concorda comigo? Portanto, ó, x igual a 26. Ô, Fogaça, não entendi. Cara, não tem problema. Você quer resolver cruzado? Você está acostumado a resolver cruzado? Não tem problema, ó. Multiplica meios pelos extremos. Eu acho perda de tempo. Se você não enxergou, tudo bem. Vai lá. 12 vezes x é igual a 12 vezes 26. X igual a 12 vezes 26 dividido por 12. Você vai simplificar 12 com 12. X igual a 26. Prefere assim? Tranquilo, sem problema, tá? Então aqui nós temos um exemplo de regra de 3 composta, tá? Não te esquece, se você quiser, copia isso aqui numa folha em separado, dá um pause no vídeo, copia numa folha em separado, cola lá no teu quarto, no armário, na parede, tá? Para não esquecer o processo. Pega os exercícios que a gente está encaminhando para vocês, pega os exercícios que nós estamos disponibilizando para vocês e vai para cima, tenta fazer, tá? Todos eles estão bem legais, desafiadores até. Tenta lá, qualquer coisa, vem fazer aula com a gente, beleza? Valeu!